Gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês pelos elogios e mensagens carinhosas que tenho recebido até agora. Cada palavra de apoio e incentivo que chega até mim é verdadeiramente especial e significativa. Vocês, que fazem parte desta comunidade, são o coração do meu canal e a razão pela qual continuo compartilhando minhas histórias e experiências. Cada comentário positivo, cada curtida e cada compartilhamento enchem meu coração de alegria e motivação. Mais uma vez, obrigado a todos os inscritos por fazerem parte dessa comunidade e por tornarem essa jornada incrível. Espero continuar surpreendendo e entretendo vocês e que possamos continuar juntos nessa incrível aventura. Sou médico legista e trabalhei em diferentes necrotérios ao longo da minha vida. Já são mais de 20 anos exercendo essa profissão e, claro, com toda a experiência que acumulei ao longo do tempo, também tenho muitas histórias que me aconteceram durante esse trabalho. Algumas delas são minhas, outras foram contadas por colegas queridos, pois esses lugares são propensos a eventos paranormais, se assim posso chamá-los. Devo dizer que somos muito bem preparados, tanto profissional como emocionalmente. Devemos ser o mais céticos possível e sempre realizar esse trabalho com a mente fria, pois caso contrário, a tarefa se tornaria um inferno. Decidi contar essa história porque ela ainda ressoa em minha mente, mesmo depois de tantos anos desde que aconteceu. Eu era mais jovem na época. Lembro-me de ter sido transferido para um necrotério em uma cidade muito pequena, a cerca de 2 horas da minha cidade. Tudo corria normalmente, mas em uma tarde chegou um falecido, um senhor de 86 anos que morreu de morte natural. Após a realização da autópsia, tínhamos que cremá-lo, pois assim havia sido decidido por sua família. Depois de algumas horas, o corpo estava pronto para ser levado ao crematório. Um colega e eu o levamos até lá e colocamos o corpo para iniciar o processo de cremação. No entanto, não havia se passado nem 10 segundos quando ouvimos gritos horríveis de um homem vindo de dentro do necrotério. Gritei para o meu colega desligar o forno e retiramos o cadáver que estava quase todo carbonizado. Mas o que mais nos intrigou foi que o corpo tinha os braços levantados, como se pedindo ajuda, e seu rosto apresentava uma expressão de terror com a mandíbula aberta. Ficamos alguns segundos sem conseguir reagir, pois o homem já estava sem vida quando o colocamos lá, e até mesmo já havia passado pela autópsia e estava na primeira etapa de decomposição antes de ser colocado no crematório. Meu colega estava muito surpreso, mas me disse que deveríamos terminar de cremá-lo para que ele pudesse descansar em paz. O colocamos de volta e terminamos de cremá-lo, e a partir desse momento não se ouviu mais nada. No entanto, ainda não consigo esquecer aqueles gritos terríveis e cheios de dor, nem a aparência que o corpo tinha quando o retiramos de lá. O médico que trabalhava lá, que era um homem mais velho e com muita experiência, como minha mentora, disse que não deveria procurar explicação, pois às vezes essas coisas acontecem, e que eu deveria ficar tranquilo, pois aquele homem já estava sem vida havia mais de um dia quando o colocamos no crematório. Ele me disse que não fazia sentido dar mais voltas ao assunto, pois era algo sem explicação ou paranormal, como quiserem chamar. Espero que sua alma esteja descansando agora. Em meu primeiro trabalho como médico forense, ocorreram várias coisas incomuns. Embora eu não me assustasse facilmente, pois me preparei por muitos anos, às vezes algumas coisas me desconcertavam, como o que estou prestes a contar.
Naquela época eu trabalhava no turno da noite, tendo apenas um assistente, um jovem que estava fazendo seu estágio. Éramos os únicos que ficávamos durante a noite no necrotério. Tenho que admitir que, uma vez que você se acostuma, fica muito tranquilo. Era só eu, meus fones de ouvido ou conversas com o meu assistente na época. Uma noite estávamos realizando uma autópsia em uma senhora quando chegaram com outro corpo da CEMEFO e o colocaram em uma maca ao lado da que estávamos examinando. Parecia ser o corpo de um jovem que havia sofrido um acidente enquanto andava de bicicleta. Eu continuei trabalhando no corpo da senhora, enquanto meu assistente preparava o corpo do jovem. Ambos estávamos conversando e eu estava de costas para ele fazendo o meu trabalho. Lembro-me de estar perguntando como as coisas estavam indo com sua namorada, porque na noite anterior ele havia me contado que eles tinham brigado por causa de ciúmes. Ele respondeu que tudo estava indo muito bem, que a amava muito, mas que iria doer porque ele não a veria novamente. Eu perguntei por que ele dizia isso, se estava me dizendo que tudo estava indo bem. Ele começou a chorar muito magoado. Quando ouvi seus lamentos, virei imediatamente para vê-lo, mas ele não estava lá. Apenas o corpo daquele jovem que acabara de chegar estava ali. Senti minhas pernas começarem a tremer. Foi uma das poucas vezes que senti medo em meu trabalho. De repente, vi meu assistente entrar na sala como se nada tivesse acontecido, dizendo que recebeu uma ligação de sua mãe e teve que sair para atendê-la, pedindo desculpas por não me avisar. Ele viu meu rosto pálido e impressionado e perguntou se algo estava errado, mas eu respondi que não, que estava tudo bem, pois não queria assustá-lo. Pelo contrário, eu deveria dar o exemplo, pois ele ainda era apenas um estudante. Naquela manhã fui para casa muito desconcertado. Eu tinha certeza de que aquele que me respondeu tinha sido o jovem que foi atropelado. Mas depois do medo, senti pena dele e de sua namorada. É uma história que me deprime sempre que a lembro. Como médico forense aposentado, tenho muitas histórias para contar sobre os tempos em que trabalhava no necrotério. Esta história ocorreu alguns anos antes de me aposentar. Mas parece que foi ontem. Naquela noite fiquei sozinho no último necrotério onde trabalhei. Tinha uma colega que cobria o mesmo turno que eu, mas naquela noite em específico, ela pediu permissão para faltar, pois seu marido sofrera um acidente e estava no hospital. Enfim, eu estava sobrecarregado de trabalho, pois naquela tarde haviam chegado vários corpos devido a um acidente que aconteceu na entrada da cidade. E infelizmente muitas pessoas faleceram. Um carro colidiu com uma van de viagem que tinha muitos assentos e poucos sobreviveram. No carro havia uma família com uma menina pequena de apenas 4 anos, que infelizmente perdeu a vida junto com a mãe. Somente o pai, que estava dirigindo, sobreviveu, mas estava gravemente ferido. Trouxeram todos os corpos para realizar o procedimento de autópsia e preencher os papéis, etc. Eu decidi começar pelo corpo da menina. Embora sejamos profissionais, sempre ficamos tristes ao ver corpos de crianças que ainda tinham muito para viver, e mais ainda quando temos filhos. Após a autópsia da menina, a coloquei na sala onde se fazem os procedimentos, enquanto os outros corpos, incluindo o da mãe dela, ficaram na sala onde estavam os corpos em espera. Comecei o trabalho com a menina, mas de repente escutei ruídos no quarto onde estavam os demais corpos. O lugar estava vazio, só eu e o segurança que estava do lado de fora no seu posto. Mas não dei importância e continuei o trabalho. Porém, poucos minutos depois, os lamentos e ruídos se repetiram, dessa vez ainda mais audíveis.
Decidi sair para averiguar o que estava acontecendo. Caminhei pelo corredor e entrei na sala onde os corpos estavam em espera, mas não havia ninguém vivo lá, somente os corpos. Então, apaguei a luz e voltei para a recepção, aproveitando para ir ao banheiro também. Quando retornei à sala onde estava fazendo a autópsia na menina, percebi manchas no chão, parecendo ser sangue, mas bem tênues. Além disso, notei que a mão direita dela tinha uma marca de sangue, algo que não estava presente quando o corpo chegou ao necrotério. Ela estava intacta, falecera devido a um forte golpe na cabeça, mas seu pequeno corpo estava preservado. Quando estava prestes a terminar o trabalho com a menina, os ruídos e lamentos voltaram a ecoar do outro quarto. Aquilo foi demais para mim. Então decidi verificar novamente, e vi algo que me deixou chocado, como se fosse a primeira vez, mesmo que já tivesse experiência na área. A mãe da menina estava com uma perna para fora da maca em que estava deitada, e uma das mãos sobressaía da coberta. Mas tenho certeza de que a havíamos deixado totalmente coberta. Agora, mais do que nunca, tive certeza de que era ela quem havia ido ver a filha na sala de autópsias e segurado a mão dela, causando as manchas de sangue. Decidi trancar o outro quarto enquanto terminava o trabalho com a menina. Naquela noite não consegui pensar muito, estava impactado com o que presenciei. Suponho que minha experiência ao longo dos anos me deu a segurança necessária para lidar com a situação, mas mais do que medo, senti compaixão. Pois era uma mãe que só queria estar com sua filha. Após isso, os ruídos cessaram. E decidi que era a vez da mãe da menina para que pudessem ficar juntas. Essa experiência ficou marcada em minha memória e até hoje sinto o mesmo impacto ao me lembrar dela.